Glória ao nome de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo o entendimento. É forte, Brasil. Vamos para mais um vídeo. Vídeo da mensagem bíblica. A nossa série, sobre generosidade, desapego da matéria e ajuda ao próximo. Por que Jesus, os apóstolos, ensinaram tanto sobre isso? Tem tanta coisa assim. Tem tanta coisa na Bíblia falando de um mesmo assunto. Por quê? Nós estamos aprendendo, Para aprendermos a viver como verdadeiros cristãos na presença do nosso Deus. Já pegue tua Bíblia aí, abra ela em Atos 9, do 36 ao 43. Antes eu quero apresentar esta Bíblia aqui, Essa Bíblia maravilhosa, linda, parece até um caderno, mas não é. Tá? É uma Bíblia com espaço para anotações, tá bom? Almeida Revista e Corrigida. Ela vem com harpa e corinho. Então ela vem com espaço para anotação, harpa e corinho. Beleza, irmão Cleps? Quanto tá custando? 120, tá bom? R$120. Você que deseja abençoar aí famílias necessitadas, você que deseja abençoar obra de desenvolvimento cristão, discipulado, compre esse material, beleza pura, e é benção, é forte. No Cleves, quero comprar 120, você dá ele, com todo prazer, dá essa Bíblia, com todo prazer, arrume mais 12 inscritos ou 12 contatos aí para o nosso canal, e é seu de graça, na faixa. Você que deseja nos convidar para ir cantar ou pregar na sua igreja, no mínimo, um livro comprado, passagem de e de volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Como diz os estudiosos, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Roda a vinheta. Não tem vinheta. É forte, Brasil! Vamos para cima, meu filho. Abra aí tua Bíblia. Atos, capítulo de número 9. Vamos caminhar, Rapaz, a gente já citou texto virado no girai aqui, hein? Você contou? Quantos textos a gente já citou só falando sobre esse tema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, estamos no texto 45. Será que Jesus ensinou mesmo sobre esse assunto? Já, só para você ver, eu já acabei de contar. E a gente está no nível de número 73 aqui e continuamos ainda falando sobre o nosso tema: generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Atos 9, vamos lá, já abriu? Me acompanha aí. 9, do 36 ao 43. Do 36 ao 43. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. Vamos lá. 36 ao 43. Bora? Pegou sua Bíblia? Me acompanhe. Vamos ler o texto. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles.
E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão curtidor. Irmão Cleberson, qual o resumo de ensino desse texto? Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Eu vou ler o texto de onde extraímos aqui esse ensino, tá? Esse resumo de ensino. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta, olha pelo que ela era lembrada, conhecida. Esta estava cheia e não pouco, cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Eita glória! Como que você está sendo conhecido aí no seu bairro, onde você mora? Será que é por boas obras que você faz ou por causa de uma conduta ruim? Vamos aprender aqui com Tabita, com Dorcas, né? A ser cheia de boas obras e esmolas. Vamos fazer, porque todo cristão verdadeiro vive de forma generosa. Vamos continuar. Atos 10, do 1 ao 8. Atos 10, do 1 ao 8. O centurião Cornélio. Eita! E esse moço aqui que nem cristão era, hein? Vamos lá? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. É do 1 ao 8, isso. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: olha só, irmão, as tuas orações, não é só as orações não, e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Eita! Qual o ensino, irmão Cleberson? Cornélio era piedoso, temente a Deus e generoso. Nem cristão era ainda, e já era piedoso, temente a Deus e generoso. Olha, irmão, tem muita gente que nem cristão é, mas dá uma surra de boas obras, de piedade e no quesito temer a Deus em muito cristão, em muito crente. Então aprende com Cornélio, tá bom? Ele era piedoso, temente a Deus e generoso. E o texto mostra isso. Detalhe, quando o anjo se apresenta para ele, o anjo diz: não é só suas orações que o papai tem ouvido,
que Deus tem ouvido? Não, Cornélio. Suas esmolas também, suas boas obras também. Olha que coisa linda. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Deus tem prazer de guardar, Cornélio, o que você está fazendo e o que você está falando. Vamos continuar. Então vamos aprender com Cornélio, tá? Cornélio era piedoso, temente a Deus e generoso. Vamos continuar. Ainda continua nele, né? Atos 10, do 23 ao 43. Atos 10, do 23 ao 43. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles. E foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Olha. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum. Esse homem rapaz, ele tá crente. Era um crente sem ser crente, cristão sem ser cristão. É forte demais. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas, generosidade, estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Qual o ensino desse texto, irmão Cleberson? Que as características de Cornélio também estejam em nossas memórias. Se lembre desse grande homem de Deus, Cornélio, piedoso, temente a Deus, generoso. Não só isso, mas o homem gostava de orar.
e também gostava de jejuar, viu? Então que essas características não saiam da nossa memória. Tem muita gente, irmão, que nem é cristão, mas nos ensina por demais a sermos melhores cristãos na presença do nosso Mestre. Vamos aprender com Cornélio. Amém? Vamos continuar. Atos 11, do 27 ao 30. Atos 11, do 27 ao 30. Vamos lá. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu. Não só dava a entender como aconteceu, tá bom? Que haveria uma grande fome. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse. Olha só, que coisa maravilhosa. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Que socorro é esse? Comida, roupa, dinheiro, tá bom? Esse é o socorro que o texto está falando aqui, beleza? E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Qual o resumo de ensino desse texto, irmão Cleberson? Olha só, no momento de crise financeira, os discípulos se ajudaram para que ninguém passasse fome. Meu Deus! Olha o resumo desse ensino aqui. Atos 11, do 27 ao 30. No momento de crise, tinha gente em necessidade. Olha o que eles fizeram. Os discípulos se ajudaram. Que coisa maravilhosa, irmão. Isso é a igreja de Cristo. Os discípulos se ajudaram para que ninguém passasse fome. Eu, às vezes, quando estava no bairro do Jardim Romano, ouvia cada história que não dava para acreditar. Histórias de líderes avarentos que às vezes tinham alimentos em suas igrejas e não liberavam para os necessitados. O alimento vencia, apodrecia, mofava, mas não era liberado para quem precisava. Olha que lição. No momento de crise financeira, os discípulos se ajudaram para que ninguém passasse fome. E eu profetizo em nome de Jesus, que Jesus derrame sobre os nossos corações uma generosidade tamanha ao ponto de ajudar os que passam fome e os que estão em necessidade no nosso meio. Para que do mesmo jeito que eles se ajuntaram aqui para um ajudar o outro, que nós, nos tempos de hoje, na igreja atual, a gente também possa se ajuntar para um ajudar o outro, porque juntos nós somos mais fortes. Essa é a minha oração. Eu profetizo em nome de Jesus. Profetizo o que está escrito aqui, porque está escrito aqui, através dessa palavra, que dá força, porque não é minha, é dele. Eu profetizo isso para a sua igreja. Profetizo isso para a sua vida. Que na sua igreja um se ajunte com o outro, para que ninguém passe fome, para que ninguém fique em necessidade. Vamos continuar. Atos 20, do 17 ao 35. Atos 20,
do 17 ao 35. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. Vamos lá. E de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Lembrando as palavras de Jesus: mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Resumo de ensino: com frequência, somos mais inclinados a receber do que a dar. Isso é uma verdade. Você já deve ter passado por isso, né? Que alguém falou assim: irmão Clepson, ô irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, tô sentindo de te dar uma coisa. Aí você fala: e eu tô sentindo de receber? A gente tem muita fé para receber. Mas imagina, agora coloca uma outra história. Irmão Clepson, eu tô sentindo de você me dar isso, me dá alguma coisa. Ou chegar em você e falar: não, irmã fulana de tal ou fulano de tal, eu tô sentindo de você me dar isso. Aí você vai orar, vai jejuar, né? Porque fé para receber a gente tem demais, mas fé para dar a gente normalmente não tem. Vamos para o resumo de ensino. Com frequência, somos mais inclinados a receber
do que a dar. Jesus deu e continua dando bênçãos temporais e eternas. Jesus deu e continua dando bênçãos temporais e eternas. Nós, da mesma maneira, devemos estar sempre mais dispostos a dar do que a receber dos outros. Queremos ser discípulos de Jesus? Sim. Então, se queremos ser discípulos de Jesus, temos que agir como Jesus. Que nós estejamos mais dispostos a dar do que a receber. Amém? Então, melhora a sua fé. Melhora a minha fé. Isso é uma mensagem para mim também, tá? Nós não temos só que ter fé para receber. Nós temos também que ter fé para dar. Amém? Vamos continuar aqui no nosso ensino. Romanos 1, 28 ao 32. Romanos 1, do 28 ao 32. E agora entra aqui no texto. Vamos ver se nesse texto tem a palavra avareza. Amém? Lembrando que avareza é o contrário aí de generosidade. Portanto, avareza também entra no nosso tema, tá bom? É um tema relacionado ao nosso. Já que estamos falando de generosidade, a Bíblia também, ela vai contra a avareza. Vamos ver se nesse texto tem. E vamos ver do que está falando, né? Isso aí. A idolatria e depravação dos gentios. Isso aí. Vamos lá. Romanos 1, do 28 ao 32. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Até onde? 32. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem, tá? Que são dignos de morte os que tais coisas praticam. E no meio dessa lista de pecados aqui que Paulo, ele cita, está a avareza, tá? Vamos ver o que é a avareza. A gente já falou aqui em outros textos, só que sempre quando aparecer a palavra avareza, eu vou trazer de novo o significado dela, não para ser um repetidor chato, mas para que essa palavra seja fortalecida dentro de você, para que você veja, se você estiver praticando, vivendo dessa forma, busque viver o contrário, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver vivendo de forma avarenta, deixe isso o quanto antes, tá bom? Irmão Cleberson, o que é avareza? Avareza, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, sovinice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez, pessoa mesquinha, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Isso é avareza. Qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, sovinice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez,
ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Então isso não é uma prática cristã. A prática cristã é generosidade. Avareza não é sua praia. Avareza não é sua prática. Amém? Bora continuar. Romanos 12, do 9 ao 21. Romanos 12, do 9 ao 21. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. É até o 21, né? Isso mesmo. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Você tem todo o direito de ficar irado, tá bom? Mas não tem o direito de se vingar, beleza? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Coloca isso para fora, através da oração, ou quando estiver sozinho, e é isso aí, se expresse com Deus, tá? Fale com Deus, jogue a ira para fora. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, Deus falando, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Ou seja, nada do que você passa fica em vão diante de Deus. A vingança é dele. E detalhe, ele vai te recompensar, tá bom? E ainda vai dar a devida paga aí para quem tá lhe perturbando. Mas não é para você se vingar não, viu? Isso não é seu papel. É do seu Deus, do nosso Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você vai fazer? Deixar ele morrer de fome? Olha o que a Bíblia ensina. Dá-lhe de comer. Se tiver sede, vai deixar ele morrer de sede? Não é isso que a Bíblia ensina. Dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso aqui? Consciência pegando fogo. O seu inimigo vai ter uma consciência ardente dentro dele. Como assim, irmão Cleberson? Quando o texto fala de seu inimigo aqui, fala justamente da pessoa que é sua inimiga ou seu inimigo, justamente por pensamentos desiguais, palavras às vezes de ofensa ou atitudes de ofensa. Aí, por causa disso, acabou você e essa pessoa sendo inimigas, beleza? Ou seja, o que o seu inimigo tem de pensamento para contigo? Só pensamento de maldade. O que ele quer é o seu mal, por causa que ele é seu inimigo. Porém, você, como cristão, não quer o mal dele. Você, como cristão, quando ele tem fome, você chega nele e dá para ele comida. Quando ele tem sede, você chega nele e dá para ele bebida. Isso causa uma tribulação dentro da mente dele. A mente dele começa a queimar. Essas brasas vivas aqui,
na cabeça, sobre a cabeça, fala de uma consciência pegando fogo. Por quê? Porque ele pensa assim, poxa, era para ele querer o meu mal. E ele está fazendo bem para mim. Eu aqui estou passando necessidade e era para ele me deixar na minha necessidade, morrer na minha necessidade. Mas ele está fazendo bem para mim. Por que ele está fazendo bem? E a consciência começa a pegar fogo. Tá dando para entender? Brasas aqui, ó, brasas de fogo sobre a cabeça, fala de uma consciência esperando que às vezes você, cristão, pratique uma maldade, aí vem você e pratica uma bondade. Aí essas brasas ficam na cabeça do seu inimigo. E acaba pegando tanto fogo, mas tanto fogo, que no fim das contas, na grande maioria das vezes, essa pessoa acaba se tornando um irmão, um amigo, uma amiga sua. Vamos continuar aqui. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É muito diferente do mundo, não é? O mundo, ele vence o mal com uma maldade maior. Quando você vai ver, o mal continuou sendo glorificado. Não é assim que o mundo age? Ele quer vencer o mal, às vezes com uma maldade maior. Ele quer vencer o mal, às vezes revidando o mesmo mal que recebeu. Só que o cristão verdadeiro não age assim, igual o mundo. Ele não age com vingança. Alguns crentes que a gente conhece, rancorosos, está aqui, ó. Não te deixes vencer do mal. É uma batalha constante dentro de você. Não é para você se deixar vencer pelo mal. Muito pelo contrário. É para você vencer esse mal praticando o bem. Pensamentos bondosos, atitudes bondosas, palavras bondosas. Não é fácil não, tá? Tô falando que é fácil. Mas é a nossa batalha de verdadeiro cristão. É a nossa batalha de verdadeiro cristão. Então não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Qual o resumo de ensino, irmão Clebson? Essa aqui é forte. Ó, é um nível muito alto de ensino do cristianismo, mas o cristão verdadeiro ele tem que praticar isso aqui. É uma batalha, mas tem que praticar. Ó, ser bondoso e generoso para quem quer o seu mal é o pior mal que você faz para essa pessoa. Pode acreditar. Quando você não revida, quando você não devolve na mesma moeda, quando você não é rancoroso, não é vingativo, aí a pessoa espera com que você pratique o mal também contra ela. Aí vai você e pratica o bem. Esse é o pior mal que você faz para essa pessoa que quer o seu mal. Então, ser bondoso e generoso para quem quer o seu mal é o pior mal que você faz para essa pessoa. Eu ia contar a história, mas não vou contar não, para o vídeo não ficar mais longo ainda. Amém? Vamos continuar. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Mais uma vez aqui a palavra avareza vai aparecer aqui nesse texto. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa,
assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta, isso mesmo, né? Isso. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele. Olha o conselho de Paulo, tá bom? Mas agora vos escrevi que não vos associeis, não se ajuntem com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Paulo está dando um conselho aqui. Você que sabe que tem alguns irmãos vivendo de forma, alguns irmãos, tá? A pessoa já é crente, já se entregou a Jesus, tá lá dentro, mas você percebe na vida delas essa prática aqui, esse hábito. E detalhe, não é só um hábito que a pessoa está lutando para vencer, mas é um hábito que a pessoa não quer vencer. Ela quer continuar dessa forma, Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Mais uma vez aqui a palavra avareza aparece. O que significa avareza, irmão Cleberson? Lembrando, vamos reforçá-la, tá bom? Se você estiver vivendo dessa forma, e segue o conselho aqui de Paulo. Se você conhece algum irmão, se afaste. É um conselho bíblico. Se afaste. Se dizendo irmão, viver dessa forma, se afaste. Eu não estou falando da pessoa que veio do mundo e está lutando, está com essas práticas aqui, mas está lutando. Não, é a pessoa que veio do mundo, se entregou a Cristo e não está lutando. Ela quer viver dessa forma. Se afaste. Avareza, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro. Sovinice, avidez, falta de generosidade, mesquinhez, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Amém? Amém? A palavra avareza aparecendo aí mais uma vez. E ela vai aparecer de novo, tá bom? 1 Coríntios 6, do 1 ao 11, o último texto para a gente encerrar aqui a nossa série aqui. Mais um capítulo da nossa série. Bora lá. Ousa algum de vós, tendo algum negócio, isso mesmo, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo, Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um,
que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os bêbados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Percebeu que tem a palavra avarento aqui também nesse texto, né? 11, para encerrar. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que significa avareza, irmão Cleberson? Mais uma vez a palavra avareza aparecendo no texto e Paulo de novo fazendo um divisor de águas. Quem estiver se comportando dessa forma não vai herdar o reino de Deus. Avareza. Qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro. Sovinice, avidez, falta de generosidade. Mesquinhez, ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai procura. Será que ele achou? Sorriso de crente. E Deus abençoe.